Desculpa, gente, não é fácil. É uma dor muito grande. I look at you. Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? E hoje eu vou fazer um vídeo de perguntas, atendendo vários pedidos aí no YouTube, no Instagram, e eu separei 14 perguntas e eu vou responder todas para vocês. Então vamos embora pro vídeo. E a primeira pergunta que vocês fizeram para mim foi: Lu, você é de qual cidade? Vou responder para vocês. Eu nasci em Capitão Enéas, só nasci lá. E de lá eu fui morar em Montes Claros, uma cidade bem próxima de Capitão Enéas. E lá que eu tive a minha infância, que eu estudei até os meus 17 anos. E lá eu conheci o meu esposo e a gente foi morar em outra cidade que chamava Corinto. E lá eu fiquei 2 anos morando em Corinto. E depois de Corinto, eu fui morar em Paracatu. Aí lá eu tive o meu primeiro filho, né? Que foi o Cauã. Eu tive ele com 18 para 19 anos, o Cauã. A próxima pergunta. Lu, quantos anos você tem? Gente, eu tenho 35 anos. Eu nasci dia 19/4/1990. Eu vou fazer aniversário agora, dia 19/4 agora. Eu quero presente, viu, gente? Não, brincadeiras à parte, gente. Deixa eu falar pra vocês. Eu tenho 35 anos, vou fazer 36 em abril agora, dia 19 de abril. E vamos para a próxima pergunta. Lu, quantas pessoas moram em sua casa? Aqui em casa mora eu, o meu esposo e meus 3 filhos. 5 pessoas, no total de 5 pessoas, né? Vamos para a próxima pergunta. Qual é a sua profissão? Vou responder um pouquinho aqui para vocês. Gente, a minha primeira profissão foi como vendedora. Eu morava em Paracatu, eu já tinha o Cauã. E eu tive uma oportunidade de trabalhar como vendedora numa loja de roupa. Foi lá que eu consegui a minha carteira assinada como vendedora e eu consegui essa profissão de vendedora. E eu também já fui estoquista, já fui várias coisas. Mas para falar assim, uma profissão no começo mesmo foi como vendedora. Viu? Lu, qual é a sua profissão? Gente, vou explicar um pouquinho para vocês. A minha profissão, o primeiro serviço que eu tive lá em Paracatu, eu só tinha Cauã. Foi como vendedora. Eu tive a oportunidade de trabalhar como vendedora, aí eu peguei experiência como vendedora. Eles assinou a minha carteira, tudo bonitinho. E foi lá que eu tive a minha primeira profissão como vendedora. Sei que não é fácil trabalhar fora, somente quando você vai tendo filhos, né? Porque lá eu só tinha Cauã, mas mesmo assim já era um pouquinho difícil. Porque eu deixava ele na escolinha com 9 meses. De 9 meses eu deixava ele na escolinha para poder trabalhar. Só que não é só você chegar e deixar numa escolinha. Tem várias coisas. Tem que a criança começa a adoecer, porque ele ainda mamava em mim, com 9 meses. E tem assim, a criança adoece. Aí não tem como você mandar para a escola, não tem como você faltar serviço e acaba se tornando um delírio na vida da pessoa, por causa assim de filhos, né? Quando se trata de filhos, não tem jeito. Aí eu mudei de lá de Paracatu, eu mudei para cá. E aqui eu já tive outra profissão, que foi como estoquista, eu já trabalhei como estoquista e tive outras lojas também aqui no Uberlândia que eu trabalhei como vendedora também. Já trabalhei em shopping, já trabalhei em várias coisas. E hoje eu tô aí, mas assim, hoje eu tô dando faxina, hoje eu trabalho em casa, hoje eu faço muitas coisas. E é isso. Então, vamos para a próxima pergunta. Lu, você tem parentes em Uberlândia? Sim, gente, tem parente aqui. Parente assim que eu só tenho o meu irmão, que é casado, com os meus sobrinhos. E tem agora a Tati, né? A Tati com os meus sobrinhos.
Esses são os parentes que eu tenho aqui em Uberlândia. E vamos agora para a próxima pergunta. Lu, quem você é por trás das câmeras? Gente, eu vou falar um pouquinho aqui com vocês. Eu sou essa mesma pessoa que vocês estão vendo aqui. Nos vídeos, em tudo. Não tem como a gente mudar a gente para gravar um vídeo. A gente tem que ser o que a gente é. Eu sou desse jeito, gravando vídeo, minha rotina normal em casa, com os meus filhos, na rua, com os meus amigos. Sou a mesma pessoa que vocês estão vendo aqui. Carinhosa, porque eu acho que eu sou uma pessoa muito carinhosa. E é isso, eu sou essa pessoa que vocês estão vendo aqui. E vamos para outra pergunta. Lu, quanto você ganha no YouTube? Gente, vou responder aqui pra vocês. Quanto que eu ganho no YouTube? Eu não recebi ainda do YouTube. Primeiro, tem uma etapa de você monetizar o canal. Graças a Deus, tudo ok. Consegui monetizar o canal. Só que aí vem a outra etapa da carta. Você tem que esperar a carta chegar do YouTube para começar a receber do YouTube. Então, eu estou esperando essa carta chegar, que ela ainda não chegou. Eu ainda não consegui receber do YouTube. Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo, viu? Vamos para outra pergunta. Lu, qual é o seu maior sonho? Ai, gente, o maior sonho, eu acho que de uma mãe é ver os seus filhos bem, né? O maior sonho da gente é ver os filhos da gente bem, numa situação boa. E é por isso que eu corro atrás o tempo todo. Eu faço uma coisa aqui, eu trabalho ali. Eu não paro, porque eu quero dar o melhor para os meus filhos, para eles viver bem. Esse é o meu maior sonho. Se eles estão bem, eu também estou bem. Então, eu não paro. Vocês veem a minha rotina. É desse jeito o tempo todo. Eu faço salgado, eu vou ali, eu dou uma faxina, eu vou ali, eu faço outra coisa. E assim vai, para mim, poder dar o melhor para os meus filhos. Esse que é o meu grande sonho. Deles viver bem. Vamos para a próxima pergunta. Lu, você já pensou em desistir? Vou responder para vocês. Sim, gente, já pensei sim em desistir. É tantas coisas que às vezes acontece que a gente fala assim, vou desistir. Mas Deus é tão bom o tempo todo, que quando você fala assim, eu vou desistir, Ele vai lá e te levanta. E às vezes eu falo assim, eu vou desistir, aí vem pessoas assim, que Deus coloca no meu caminho. Não, você vai seguir. Igual mesmo meu esposo tá ali comigo o tempo todo, gente, o tempo todo. Quando eu falo assim, eu vou desistir, eu falo assim, não, você não vai desistir, você vai conseguir. Se você começou, você vai finalizar. Ele sempre tá ali o tempo todo me falando, você vai conseguir, você vai conseguir. E assim, ele me ajuda bastante, gente. Não posso reclamar. Então. Próxima pergunta. Lu, você tem medo do julgamento das pessoas? Não, gente, eu não tenho medo do julgamento das pessoas. Por quê? Porque quando eu entrei nesse mundo da internet, eu já estava ciente disso, que eu sempre ia ter pessoas a favor de mim e pessoas que não eram a favor de mim, entendeu? Pessoas que realmente iam gostar de mim e pessoas que não iam gostar de mim. Lógico que quando uma pessoa vai lá e coloca uma mensagem ruim, gente, aquilo é muito triste, dói demais dentro de você. É a mesma coisa que vem com uma bomba. Você tá ali de boa, aí uma pessoa vai lá, coloca uma mensagem que você não agradou, falando mal de você. Gente, aquilo ali é horrível. Machuca, dói, é muito ruim. Mas é igual eu tô te falando, quando eu entrei nesse mundo, eu já estava ciente disso, que isso poderia acontecer. Mas é isso, eu não tenho medo do julgamento das pessoas. Porque, igual eu falei aí, vai ter gente contra e gente a favor de mim, entendeu? E próxima pergunta. Lu, você é feliz? Vou responder para vocês. Sim, gente, sou feliz. Glória a Deus, sou muito feliz por mim mesma.
Sou feliz pela pessoa que eu sou, pela pessoa batalhadora que eu sou. E, assim, eu admiro eu muito pela pessoa que eu sou, pela mãe que eu sou e por tudo. Porque às vezes eu fico assim imaginando, eu mesma, gente, tem horas que eu faço tantas coisas num dia que eu fico admirando eu mesma, sabe? Eu falei, gente, eu consegui fazer tantas coisas num dia e eu fico feliz por mim mesma poder de ajudar o próximo, porque eu amo isso muito, de poder ajudar o próximo, de uma pessoa estar ali precisando de você, você estender a mão. Sou muito feliz por isso, entendeu? Então, eu sou feliz comigo mesma, entendeu? Próxima pergunta. Lu, qual o seu maior medo como mãe? Gente, vou responder essa pergunta aqui. O meu maior medo como mãe é os filhos da gente desviarem os caminhos, né? Eu acho que isso é o maior medo de uma mãe. Porque a gente cria ali com maior carinho, dá o que você pode de melhor nesse mundo, você dá, você cuida com carinho para depois eles ir ali desviar o caminho. Isso eu tenho muito medo, mas assim, eu peço Deus todos os dias para abençoar o caminho deles, para eles seguir o caminho deles, para eles ser homens e mulheres do bem. Próxima pergunta. Lu, qual foi o seu maior perrengue? Gente, vou responder para vocês. O meu maior perrengue, ao mesmo tempo foi perrengue, ao mesmo tempo não foi. Eu vou explicar um pouquinho para vocês. Foi quando a gente decidiu de mudar de Uberlândia para Pirapora, para o norte de Minas. A gente já tinha uma vida bem estruturada aqui, já tinha uma vida de boa aqui. E a gente decidiu voltar para Pirapora. E a gente alugou uma casa, a gente pediu uma amiga da gente para alugar uma casa, e ela alugou uma casa pra gente. E assim, a gente alugou de longe, né? De longe, não podia ver a casa, nada disso. E quando a gente chegou lá com a mudança, gente, eu vou te falar a real, me deu vontade de chorar, veio uma tristeza tão grande no coração meu, porque cheguei lá, a casa tava toda suja, o quintal cheio de mato, lixaiada para todo lado, e aquilo bateu um desespero em mim, um desespero, porque aí eu fui pensar e falei assim, gente, eu tava com minha vida toda organizada em Uberlândia, eu voltei para cá, vou ter que começar do zero. E isso pra mim foi um perrengue, porque com 3 crianças, Antonella tinha o quê? Antonella só tinha menos de 2 meses, ela tinha 1 mês e meio, quando a gente mudou daqui pra lá. E foi um perrengue, não vou mentir pra vocês, foi um perrengue que me deu vontade até de desistir. Mas como que eu já estava lá, minha mudança já estava lá, o jeito era seguir em frente, né? Limpar a casa, deixar tudo organizadinho, né? Mas não foi fácil. Isso aí pra mim foi um perrengue daqueles, sabe? Mas é isso. É com isso que a gente vai aprendendo na vida, né, gente? Com as dificuldades, né? Mas eu aprendi, tive muitos momentos de aprendizagem lá também, que me ensinou muitas coisas na vida, né? E voltei pra cá depois de 2 anos, tornei voltar pra cá. Mas a vida me ensinou muita coisa com isso, sabe? Que eu vou levar pra vida toda. Vou falar agora do lado positivo. Falei do lado negativo, que o que aconteceu, né? Que foi muito difícil. Agora eu vou falar o lado positivo, gente. O lado positivo é maravilhoso. A cidade nos acolheu, assim, de uma forma que nem eu sei explicar pra vocês. As pessoas, gente, eu conheci gente lá que eu vou levar pra vida toda. Amigas que eu vou levar pra vida toda, que até hoje eu tenho contato, eu converso e tudo, e as pessoas são maravilhosas. A cidade é maravilhosa de viver lá. Gostei muito, tive aventuras diferentes, tive pessoas diferentes. Eu gostei muito, não vou mentir pra vocês, depois que a minha vida já estava de boa, eu gostei de ter conhecido pessoas novas, ambientes novos e vida nova, né, gente? Porque aquilo ali pra mim tudo era novo,
as pessoas, a cidade é linda. Vocês aí, se já foi lá em Pirapora, vocês conhecem o Rio São Francisco. Lá é lindo, 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 lindo. E gostei muito de morar lá também, não vou mentir, a cidade é perfeita, gostei. E depois a gente voltou pra cá. Depois de 2 anos e meio, a gente voltou e agora nós estamos aqui no Uberlândia. Mas assim, teve o seu lado positivo, seus lados negativos, e sou muito grata a Deus por isso, entendeu? Então vamos embora pela próxima pergunta. Gente, deixa eu falar aqui pra vocês. Eu morei na cidade de Pirapora e morei também na cidade de Buritizeiro. Só que as duas praticamente é a mesma cidade. O que divide só é uma ponte. De uma ponte para você atravessar para outra. Então, a diferença só é a ponte. Mas as duas é praticamente a mesma cidade. Só que uma chama Pirapora e outra Buritizeiro. Eu vivi um tempo em Buritizeiro e outro tempo em Pirapora. As duas cidades são excelentes. Amei também morar lá em Buritizeiro. Nossa, Deus, lá tem um mercadinho, gente. O mercadinho tem tudo que você imaginar. Tem doce, tem aqueles temperinhos que eu amo. Nossa, é excelente também. Buritizeiro. Eu amei também morar em Buritizeiro. E as pessoas de lá também, igual eu falei com vocês, igual de Pirapora, são acolhedoras, pessoas boas. Consegui pessoas maravilhosas que eu vou levar pra vida toda, tanto em Pirapora, tanto em Buritizeiro. Vocês estão entendendo? Mas para mim as duas cidades é a mesma. Vocês estão entendendo? Vamos para a próxima pergunta agora. Qual foi o seu maior sofrimento? Gente, vou responder aqui para vocês. O meu maior sofrimento foi... deixa eu te falar. Eu perdi a minha mãe, né? A minha mãe foi no quê? Foi em março. Foi em março. Perdi a minha mãe em março. Gente, pensa uma tristeza que foi, um sofrimento muito grande. E depois que eu perdi a minha mãe em março, em dezembro eu perdi o meu irmão. Foi uma dor assim, sem fim. Uma dor um sofrimento que não ia acabar. Imagina você perder sua mãe em março, e quando for em dezembro você perder seu irmão. E aí foi uma dor assim que foi sofrido, foi sofrimento. Uma dor que nada acaba, gente. Você pode fazer qualquer coisa, só que você sempre lembra, você sempre fala, mas aquela dor sempre fica. E a outra dor também foi que eu perdi o meu pai. Eu perdi o meu pai foi o quê? Foi em novembro. Eu perdi meu pai em novembro, gente, do ano passado. Tem pouco tempo, eu acho que tem 2 meses, meio a 3 meses, pouquinho, que eu perdi o meu pai. Gente, pensa uma dor que é tremenda. Porque eu só tinha o meu pai, né? Depois da minha mãe, ficou o meu pai. E eu perdi ele tem uns 3 meses, muito recente, né, que eu perdi ele. A dor ainda é muito grande, não vou mentir pra vocês. Não é fácil perder uma pessoa que você ama, né? E isso pra mim foi um sofrimento e ainda tá sendo, né, gente? Porque não é fácil, sabe? Porque a gente lembra, sabe? A gente lembra dos momentos. E desculpa, gente, não é fácil. É uma dor muito grande. Desliga um pouco aí. Então, gente, essa foi... Desculpa aí pela emoção, porque é vida real, dói muito falar, do assunto dói. Mas essa foi a pergunta, né? Qual foi o seu maior sofrimento? Foi essa, quando eu perdi o meu pai, a minha mãe, o meu irmão. Dói muito de falar disso, dói. E desculpa aí pelo que aconteceu, mas não tem jeito, né? E é isso, gente. Essas perguntinhas foi as que eu escolhi para mim falar um pouquinho da minha vida para vocês, né? E esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado do fundo do meu coração, de saber um pouquinho sobre mim, saber um pouquinho de tudo, né? Como que foi a minha vida, de quantos anos que eu tinha, o que aconteceu na minha vida, se eu já morei em outras cidades, vocês estão entendendo? Um pouquinho de tudo eu peguei aqui.
Mas agradeço do fundo do coração a Deus por ter vocês também junto comigo, né? E é isso. Um beijo grande no coração. Fique com Deus, né, Antonella? E até a próxima. Tchau!